Boa noite, tudo bem? Eu sou o Arthur. Esse aqui é o vídeo relatório do experimento 13, que foi um experimento sobre fototransistor. Aqui uma breve agenda do que a gente vai falar nesse experimento. O objetivo desse experimento foi a introdução ao comportamento de um fototransistor infravermelho de silício, caracterização elétrica de fototransistor, com a obtenção da curva IV, característica dele, amplificação opticamente isolado de pequenos sinais com fototransistor e LED infravermelhos. Bom, vamos lá. O material utilizado foi um multímetro, resistores, LED infravermelho, fototransistor infravermelho, protoboard, fonte de tensão, osciloscópio e gerador de funções. Muito bem. O princípio básico de funcionamento de um fototransistor é a seguinte. A gente tem a estrutura de um transistor, no caso aqui, por exemplo, nessa figura aqui, a gente está representando aqui um transistor, um fototransistor, né, NPN, no caso, onde a base desse cara aqui vai ser uma base que é fotossensível, né, no caso. Seria o caso de uma base fotossensível a fotos, né, do tipo N, tipo P, desculpa. Seria uma base sensível a fotos a foto do tipo P. Aqui a gente tem uma imagem real, né, do fototransistor infravermelho. Como a gente pode perceber, a base, né, no caso, é a região aqui onde vai receber os fótons, né? Ele se assemelha bastante a um LED. E os dois terminais aqui, que vão ser o coletor e o emissor. Aqui uma figura de como seria a estrutura física dele, né? Então aqui a gente teria o emissor do tipo N, o coletor do tipo N e a base aqui, né, com a região do tipo P. A gente pode ver aqui sensível à luz. Esse circuito aqui também ele reflete, no caso, como é que seria uma estrutura interna para esse circuito também, que funciona no caso. Só que no caso que a gente está usaria aqui no caso para excitar a base desse transistor, né, um fotodiodo, em vez de ser um fototransistor de fato. Que no caso não deixa de ser, né? A gente tem um fotodiodo aqui que vai excitar a base desse transistor aqui. Então, no caso desse cara aqui é o fotodiodo, seria um fotodiodo e a gente estaria aplicando ele a base desse transistor aqui. A gente obtém esse circuito aqui, esse símbolo aqui que é o fototransistor, tá? Mas pra gente comprar comercialmente, né, a gente compra ele nesse formato aqui. Bom, o procedimento experimental ele foi o seguinte, deixa eu pausar aqui. Ele consistiu na montagem desses circuitos aqui, onde a gente tem aqui o LED emissor e aqui o fototransistor, né? A gente tem um LEDzinho infravermelho. Eles são acoplados aqui também através de um termorretrátil, né? Aqui é uma imagem mais de perto, aqui a gente pode ver a montagem lá em protoboard, né, que a gente fez. Aqui a gente tem o fototransistor, o LED e eles acoplados, né, por esse termorretrátil. Aqui no vídeo que eu fiz, a gente pode ver o funcionamento do LED infravermelho. O LED infravermelho, como a gente bem sabe, o infravermelho está fora do espectro visível, né, da luz. Então a gente não consegue ver ele a olho nu. Então, porém, com a câmera do celular a gente consegue captar a luz infravermelha, que é o caso aqui. E aqui eu coloquei uma frequência bem baixa no osciloscópio para a gente conseguir perceber ele piscando. Então esse aqui é o nosso LEDzinho infravermelho. Bom, experimento parte 1, né? A gente montou o circuito da figura A, que é esse circuito aqui, usando VDC1 de 0 a 5 volts e VDC2 fixo, né, em 5 volts, que é esse cara aqui. A gente preencheu a tabela a partir das medidas de tensão realizadas no circuito. Plote um gráfico dos pontos IFTR versus ILED. No mesmo gráfico, plote a curva do modelo proposto ajustados aos pontos experimentais pelo método dos mínimos quadrados. Então aqui está o preenchimento da tabela, todos os valores, né? Então aqui no caso V1 foi medido, V2 também valor medido. A tensão no LED a gente pode calcular ela aqui, né? VDC1 menos V1, tá aqui. A corrente no LED, essa corrente que passa aqui de V1 sobre R, no caso R1 aqui de 100 ohms, essa corrente no LED. E VTR, né,
essa tensão menos essa tensão aqui, e FTR é a tensão, é a corrente que passa nesse resistor aqui de 33K. Tá tudo calculado, tudo apresentado aqui na tabela. Aqui é o gráfico do mínimo obtido pelo método dos mínimos quadrados, tá? Para a corrente de LED e a corrente do transistor e FTR. Como a gente pode ver, esses pontos aqui estão bem espaçados devido a variações externas. Então, devido a variações externas, que no caso a montagem foi essa daqui, e como a gente bem sabe, a luz natural ela compõe todo o espectro. Então tem infravermelho, tem luz visível. Então isso atrapalhou bastante na obtenção dos nossos dados. Então por isso a gente obteve esse gráfico aqui dos pontos experimentais bem espalhados. Tá? A parte 2 do experimento, a gente montou esse circuito aqui, o circuito aqui da figura B. A gente usou o gerador de funções com a tensão de pica-pico de 5 volts e com offset de mais ou menos 2.5 volts e gerou um senoide de 30 Hz. Obtém a curva quase estática de ICE versus VCE do fototransistor no modo XY do osciloscópio. Na tela do osciloscópio, verifique como a curva varia em função do fluxo de fótons emitido pelo LED. Então aqui no caso, ó, a gente fixou, né, o nosso VDC aqui nesse LED e aplicou o nosso gerador de funções aqui. Aqui a gente tem o canal Y e o canal X do osciloscópio. O terra flutuante foi aqui no coletor do transistor. E aqui a gente tem um vídeo bem interessante das linhas de ICE por VCE. Olha aqui mais uma vez. Aqui. Queria pausar ele bem aqui. Só um minuto, peraí. Aqui. Se a gente pegar, traçasse, né, no caso as curvas para um transistor, no caso um NPN, a gente obteria realmente essas curvinhas aqui de ICE por VCE, que é as curvas no qual a gente usa para traçar, né, nosso, por exemplo, quando a gente vai estar tratando de amplificadores, né, a gente tratar ali o nosso ponto quiescente, que é o melhor ponto de amplificação. E no caso essas curvas aqui, ó, são as curvinhas que representam, né, cada ICE por VCE. Então, conforme a tensão de VCE, a gente tem essas curvinhas da corrente. Um gráfico bem bonito e bem interessante de se ver. Na parte 2, né, a gente montou esse outro circuito aqui, que agora a gente tem uma tensão fixa aqui, o VDC2 fixa aqui nesse transistor. A gente tem uma entrada senoidal, né, no caso aqui, que esse G aqui, a gente está acoplando ele através desse capacitor e desacoplando ele através desse capacitor. Basicamente que a gente montou um amplificador, né? A gente tem uma entrada e uma saída e a gente quer ver qual é a relação de amplificação aqui entre essa entrada e essa saída. Então vamos lá. Monte um circuito amplificador de pequenos sinais opto-isolado da figura C. Ajuste um senoide de pequena amplitude no gerador de sinais via entrada e observe como o ajuste da frequência afeta o ganho da tensão obtida, que é o ganho, né, que eu falei, que é a tensão de saída pela tensão de entrada. Encontre o ponto de operação com maior ganho, com VDC2 igual a 5 volts. Ache o valor para VDC1 para minimizar a distorção da senoide de saída. Experimente outras formas de onda. Aqui no vídeo, a gente pode ver que está aplicada uma tensão de 20 kHz e uma tensão de pica-pico de 0.7 volts, né? No caso aqui, essa tensão no gerador de funções ali. Opa, peraí, que eu tô tentando voltar aqui, eu tô apertando o lugar errado. Esse vídeo aqui que a gente quer, vamos lá. E tá lá. Aqui na tela do osciloscópio, a gente pode ver essa ondazinha aqui, ó, essa ondazinha menor é a entrada, 0.7 volts, e essa onda zona maior aqui é a saída. Então, como a gente pode ver que a relação de amplificação foi verdadeira. E como a gente pode ver aqui também, a escala do canal 1 e canal 2 estão na mesma escala, 100 mV por gratícula, né? E aí, eu fui variando aqui, na verdade, eu variei a tensão aqui de entrada, como a gente pode ver, ó, e a gente foi vendo a variação aqui na saída. 0.8, chegando até 1.2, ó, como ela ficou bem. Então, a gente pode ver a relação de amplificação entre entrada e saída do osciloscópio, tá?
Esse aqui foi o circuito de amplificação optoisolado. Bom, e ainda da parte 2, né, no caso para a identificação do melhor ponto de operação, a gente achou um valor de VDC1 de 4 volts, foi o ideal, e a saída em alta frequência aqui no caso, né, a gente já teve essa distorção aqui. Então a gente pode ver, né, aqui no caso aqui tá falando em torno aqui de 20 kHz, se não me engano. Foi a atenção que não foi 20 kHz, não, foi de 6 MHz. A atenção de 6 MHz aqui já estava distorcendo aqui o nosso circuito, né? 20 kHz a gente estava obtendo uma forma de onda perfeita, né, no caso. Então esses valores aqui foram os valores obtidos para a melhor operação, né, do nosso circuito. Como a gente pode ver, VDC1 de 4 volts e aqui a frequência, a saída em alta frequência. Bom, a parte do questionário, né, se um fotodiodo for usado em substituição ao fototransistor, é possível obter um ganho de tensão no circuito amplificador da figura C? Figura C, né, no caso, esse circuito aqui. Então, no caso aqui, a pergunta é se a gente substituir esse camarada aqui, esse fototransistor, por um fotodiodo. A pergunta é se a gente vai ter ainda assim amplificação aqui. Bom, a resposta é não. Não, por quê? Eu coloquei aqui em paralelo aqui os dois gráficos que representam os dois componentes. Então aqui a gente tem o fototransistor e o fotodiodo. Como a gente pode ver claramente e como a gente viu experimentalmente aqui nesse vídeo, né? Vou até voltar aqui. Esse vídeo aqui, ó. Aqui são as curvas características desse fototransistor, né? E aqui as curvas características do fototransistor. Igual eu falei para vocês, para diferentes valores de VCE a gente tem um valor de corrente ICE, que é aquelas curvas, que são essas curvas, né, que a gente vê aí no gráfico e que a gente obteve lá no osciloscópio. Então, isso aqui é no fototransistor. Então a gente vê a relação ali de amplificação. No caso, para um VCE, né, eu tenho diversos níveis de amplificação ali para a corrente de coletor. No caso do... só mais um detalhe, vai ressaltar que esse valor aqui, por exemplo, 40 mW por centímetro quadrado, no caso que a gente está mede em 30 mW por centímetro quadrado, porque a gente está falando questão de fóton, né, potência irradiando em centímetro quadrado, que é no caso a gente está captando fótons, né, para gerar a tensão na base, diferentemente de um transistor convencional, no qual a gente está injetando uma corrente ali, entende? Se no caso fosse um transistor convencional, que seria a corrente de base, né, o IB. Bom, enfim, essa aqui é o gráfico para o fototransistor, e aqui comparado na esquerda a gente tem um gráfico do fotodiodo. Como a gente pode ver, esse fotodiodo ele tem uma relação linear. Então eu aplico um nível de fóton, né, que é fotoluminescência, né, tá aqui. Então conforme eu vou aumentando a incidência de fótons nesse fotodiodo, eu vou aumentando a minha corrente proporcional. Então não tem uma amplificação, não tenho. Então se eu não tem amplificação, porque a relação é linear. Então se eu emito mais luz, eu tenho maior corrente. Se eu desviamento de luz, eu tenho menor corrente. No caso do fototransistor, isso não é válido. Se eu aumento mais luz, eu tenho maior corrente. Se eu diminuo, eu tenho menor corrente. Porém, ainda assim, com a relação de amplificação do beta do transistor. Então, mesmo com pouca incidência de luz, eu tenho uma alta corrente. Enfim, não amplificaria por conta que o fotodiodo ele é linear e o transistor ele tem essa relação aqui exponencial, tá? Bom, as referências utilizadas se seguem. E muito obrigado. Esse foi o relatório do experimento 13.